Queridos ouvintes da Rádio Nordeste, quero convidá-los para a leitura de um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a começar do versículo 35, que tem como epígrafe: Jesus apazigua a tempestade. O texto diz assim, versículo 35: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Verso 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Foi esta a perguntas dos seus discípulos, discípulos do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre este tema, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, Marcos 4, 35 a 41, cujo tema é Jesus, o acalmador das grandes tempestades. Quando nós falamos em tempestades, podemos estar falando também que é sinônimo de vendaval, de temporal, de tormenta, de desordem, de tumulto, enfim, de tormenta, de agitação. Certamente eu não sei, mas Deus sabe como está a sua vida, e você também deve saber. Será que sua vida está assim tão agitada, cheia de vendavais, cheia de tempestades? Sua vida, será que por acaso está em desordem? Se sua vida está tumultuada, nesta tarde, através da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai falar diretamente ao seu coração. Disso eu tenho absoluta convicção, que o Espírito do Senhor vai falar diretamente ao seu coração. Você que está passando por dificuldade na vida, dificuldade financeira, dificuldade espiritual, relacionamentos com pessoas da sua família, esteja atento, porque estes vendavais que acontecem, esses tumultos que sobressaem sobre a nossa vida, essas situações tão vexatórias, nesta tarde o Espírito do Senhor vai falar abundantemente ao seu coração. Mas há três situações nesta narrativa que eu gostaria de compartilhar com os nossos amados ouvintes da Rádio Nordeste nesta tarde. A primeira situação que eu vejo aqui é uma situação que ocorreu antes da tempestade. Podemos aqui definir esta mensagem em três pequenas porções: antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. São três situações aqui distintas umas das outras, e em cada uma delas nós veremos o agir, o poder de Deus para fazer grandes coisas naquele transcurso, naquela transposição do mar da Galileia. Vamos ao nosso texto. O primeiro ponto que eu chamo a atenção dos nossos queridos radiovintes é o ponto que me chama a atenção, que eu chamo de antes da tempestade. O que ocorreu? Se nós lermos o versículo 35, se você tiver um exemplar da Bíblia aí próximo a você e quiser compartilhar, abra sua Bíblia nesse texto, Marcos capítulo 4, versículo 35, a parte B diz: Passemos para outra banda, ou para o outro lado. Quem disse isso? Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Isso me faz ver que foi Jesus quem fez o convite para que os seus discípulos fossem com eles de barco. Eles iriam atravessar o mar da Galileia para chegar até a região de Gadara, a região dos Gadarenos. O intuito dessa travessia era Jesus chegar na outra margem e ali libertar um homem que estava possesso de demônios. O texto nos mostra que foi Jesus quem fez o convite. Nesta tarde, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está aqui nos usando e usando a sua palavra para que você, nesta tarde, sinta-se convidado por Jesus, para que você faça parte da igreja dele, que você saia do lugar onde você está, entre no barco de Jesus pela fé, e assim você vai poder alcançar o seu destino. O texto vai nos mostrar também no versículo 36, que é o versículo seguinte, na parte A, o texto diz assim: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo,
assim como estava no barco. Jesus estava no barco, ele planeja essa travessia, ele convoca seus discípulos para que eles fizessem esta travessia, porém Jesus estaria ali no barco com seus discípulos. O texto diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Por quê? Porque fazer uma travessia naquela situação, parecia que o mar estava muito tranquilo, mas daqui a pouco o mar começou a se agitar. E sem Jesus estar naquele barco, realmente eles estariam em franco perigo e poderiam até todos perecerem. Então o texto nos mostra que Jesus estava no mesmo barco em que estavam os seus discípulos. E nessa tarde eu já aproveito para lhe perguntar, Jesus tem feito parte da sua vida? Você tem colocado Jesus ao seu lado? Você tem colocado Jesus nos seus projetos, nos seus planos, nas suas perspectivas de vida? Você tem contado com Jesus ou tem deixado Jesus isolado, achando que você vai conseguir ter bom êxito sem Jesus? Dificilmente você terá êxito se você não contar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto também nos mostra, falando sobre este tópico, ou dessa situação que eu chamo antes da tempestade, nós vemos aqui no versículo 36, é que outros pequenos barcos acompanharam aquela travessia dos discípulos de Jesus. Eram barcos menores, mas eles queriam estar ali, quem sabe, à sombra de Jesus, pertinho do barco de Jesus. Se aquele barco dos discípulos não tinha mais espaço para eles ali, reservado para essas pessoas tomaram a iniciativa de contratarem ou usarem outros barcos para que acompanhassem a Jesus, mesmo eles estando em barcos pequenos. Porque o texto diz, e havia também com ele outros barquinhos. Com ele, com quem? Com os discípulos. Outros barquinhos acompanhavam aquele barco que Jesus estava atravessando o mar da Galileia. Bem, passado esse ponto, vamos então ao tópico que eu chamo durante a tempestade. O que vai acontecer aqui? Os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco, Jesus fica na parte da popa, ou seja, na parte de trás do barco. E ali eles começam a travessia. Só que no transcurso desta travessia, ou no percurso desta travessia, o texto vai nos mostrar que levantou-se uma grande tempestade. E o texto nos diz, no versículo 37, parte A, o texto diz, e levantou-se grande temporal de vento, isto é, a fúria do mar era grande, era intensa. Por quê? Porque no meio daquela travessia, aquela tormenta se levanta, aquela fúria do mar é muito grande, provocada certamente por rajadas fortes dos ventos que sopraram sobre aquelas águas, e como resultado as águas ficaram turbulentas e em consequência o barco começou a balançar e já entrar água dentro deste barco. Mas o texto também nos mostra, se nos impressiona que a fúria do mar era grande, o texto vai nos mostrar que as alturas do poder das ondas também eram grandes, porque o texto diz, versículo 37, parte B, queridos, o texto diz, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Isto é, Jesus estava com os discípulos estavam ali com Jesus, o barco estava fazendo a travessia, mas de repente, eis que se levanta esta turbulência, ou esse grande temporal. O texto nos mostra que a altura, nos mostra o poder e a altura das ondas, porque o texto diz, subiam as ondas por cima do barco. Não era uma tempestade qualquer. Se nesta tarde você está no curso da sua vida, passando por alguma situação vexatória, desesperadora, e você vê, pastor, eu não aguento mais, essa luta é muito grande, eu não vou vencer. Eu estou vendo que as ondas na minha vida, espiritualmente falando, são muito altas, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Mas calma aí, Jesus, se ele está no teu barco, se você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, que é o seu barco, posso aqui metaforicamente dizer, fique tranquilo porque você vai chegar ao seu destino. Agora é preciso você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus nessa tarde para ele atravessar, para ele fazer parte da sua vida e atravessar essa vida que ele nos deu com ele. Situações irão acontecer, turbulências, tempestades, desordens, tumultos, temporais, vendavais irão acontecer. Mas isso é somente para testar a sua fé. Porque se Jesus está no seu barco, é a garantia que este barco não irá naufragar. Creia nisso. E o texto também nos mostra que a braveza do mar sequer, isso aqui eu achei muito interessante, é que apesar da tempestade ser grande, apesar do texto dizer que
as ondas já cobriam o barco. Essa braveza do mar, esta fúria do vento sequer incomodou o descanso de Jesus. Porque o texto no versículo 38, na parte A, diz: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Isto é, Jesus estava dormindo, mas ele não perdeu o controle da situação. Muitas vezes você pode estar passando por uma luta difícil, você não acha que não vai vencer essa luta. Você acha que Deus está longe de você. Ah, Deus não está olhando para mim. Deus está olhando para Israel. Lé do engano. Deus se preocupa com você, desde que você volte para Ele e queira que Ele venha lhe socorrer, se você tiver fé no seu santo nome. O texto também nos mostra, no versículo 38, na parte B, o desespero e a ignorância espiritual dos discípulos. Por quê? Porque quando nós observamos o versículo 38, o texto diz: e despertaram-no. Então eles olham para Jesus, Jesus está dormindo ali sobre uma almofada, e o texto vai nos dizer: e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos. É como se ele dissesse: Jesus, o senhor não se preocupa que nós vamos morrer? Só que eles esqueceram, amigos, e os discípulos se esqueceram, por isso que eu chamo aqui de a ignorância espiritual. Infelizmente, há pessoas que apelam para outros deuses, deuses com D minúsculo, para outras atividades, para outras tarefas, que não tem nada a ver com a nossa fé, não tem nada a ver com o livramento que Deus quer lhe dar. Muitas vezes você se apega a uma religião, achando que aquela religião vai lhe garantir a salvação. Lé do engano. Quem garante a sua salvação é a sua fé em Cristo Jesus. O texto vai nos mostrar que aqueles discípulos despertaram Jesus. Mas o porquê que eu chamo aqui de ignorância espiritual dos discípulos? É porque em Isaías 43, verso 2, a parte A diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, esta palavra profética de Isaías 42 estava dizendo: se em algum momento você passar por uma situação dessa, por um tumulto desse, por uma desordem, por um temporal, por um vendaval desse, o texto está nos dizendo: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Mesmo porque Jesus estava naquele barco. Jesus não iria permitir que seus discípulos morressem ali afogados. Imagine que tragédia. É nesse momento, no versículo 39, que Jesus é acordado, ou seja, durante a tempestade. Jesus está dormindo, eles acordam: Senhor, desperta, não se te dá que pereçamos. Aí o texto vai nos mostrar que Jesus vai acordar. O versículo 39, querido rádio ouvinte, na parte A diz: e ele despertando, Jesus acorda, e o que ele fará? Nós vemos, o texto vai nos mostrar que Jesus vai dar ordem àquela água, aquelas águas, aquele vento muito forte, impetuoso, simplesmente falando. O texto vai nos mostrar que Jesus silenciou o vento e o mar só com duas palavras apenas. Olha o versículo 39, parte B, o texto diz: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. É como se ele dissesse: fique em silêncio, aquiete-se, não faça mais nada. Jesus estava dando ordem à natureza. Por quê? Porque ele é o autor da natureza. Ele é o Logos de Deus, é o verbo que se fez carne. Jesus é o autor da natureza. Ele tem todo o poder de falar e a natureza lhe obedecer. Agora vem a terceira situação, que é depois da tempestade. O texto nos mostrou anteriormente que Jesus fala aquele vento, fala para aquelas águas, para aquele mar, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. E agora nós veremos o terceiro aspecto dessa mensagem, que é depois da tempestade. O texto vai nos mostrar que o vento ficou em silêncio. Então, depois da tempestade, o texto vai nos mostrar aqui que o vento ficou em silêncio. O versículo 39, a parte C, diz: e o vento se aquietou. Meu amigo, minha amiga, querido rádio ouvinte, se você nesta tarde está passando por uma situação, uma tempestade, enfrentando grandes tempestades na vida, eu quero lhe dizer que Jesus é suficientemente poderoso para mandar, para autorizar, para determinar, para falar, para dar ordem a estes problemas que se levantam contra você, esses inimigos espirituais que se levantam contra você, para que eles fiquem em silêncio e você seja vitorioso. Mas é preciso que você depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, o autor da fé.
A Bíblia diz que o vento ficou em silêncio, versículo 39, parte C. Mas não houve só isso. O texto nos mostra que houve uma completa paz. O versículo 39, na parte D, o texto diz, e houve grande bonança, isto é, tudo ficou ali calmo. O vento parou, o mar se aquietou, e o texto diz, e houve grande bonança, ou seja, uma completa paz. Só que com essa completa paz, vai nos mostrar o mesmo texto, que os discípulos ficaram amedrontados. O versículo 40, a parte A, diz, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Jesus está dizendo, porque vocês estão com medo. Essa timidez aqui no sentido de medo. Jesus disse, porque vocês estão com medo. Então, os discípulos tiveram medo. E a palavra também nos revela, no mesmo versículo, versículo 40, que houve falta de fé nos discípulos. E Jesus mesmo disse, ainda não tendes fé? Tanto tempo estou com vocês, vocês ainda não viram, em tantas experiências que eu já dei soluções, várias soluções, centenas de milagres eu já fiz. Jesus está mostrando, perguntando ele, ainda vocês não têm fé? E o texto nos mostra que os discípulos ficaram apavorados diante daquele quadro, diante daquela situação. Observa o versículo 41, a parte A. O texto diz, e sentiram um grande medo. Ficaram com medo ali, os discípulos, porque eles não viram. Eram discípulos, eram pescadores, na sua grande maioria, homens experientes ali na arte da pescaria, mas não conseguiram debelar aquela situação aterradora que, de fato, se Jesus não tivesse agido, aquele barco poderia realmente ir a pique. Mas Jesus está ali. Nessa tarde, Jesus quer entrar na sua vida, para que seu barco, meu amigo, não naufrague, para que você chegue até o outro lado com vitória. E por fim, vem a grande pergunta dos discípulos, no versículo 41, parte B. O texto diz assim, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta foi a pergunta dos discípulos. Nem os discípulos conseguiram entender tanto poder que havia no Senhor Jesus. Que nessa tarde, você que está passando por essa situação tão difícil, eu quero lhe dar uma esperança e dizer, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você está no seu quarto, agora, se você está desesperado, você que é uma mãe aflita, que seus filhos, seu filho ou seu esposo estão passando por, ou lhe dando muito trabalho, quem sabe um filho envolvido com as drogas, o marido, quem sabe até preso nas penitenciárias, dobra teus joelhos agora e confessa Jesus como teu Salvador. Apresenta teu problema a Ele. Jesus não está dormindo, porque o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Mas eu desafio você a convidar Jesus em parte da sua vida e entrar no seu barco. Se assim você fizer, você vai atravessar essa jornada e vai ter vitória em nome de Jesus. Amém.